como é que vocês estão? Glória a Deus, aleluia. Confesso que eu tô um pouquinho sumida daqui, né, gente? Mas estou aqui novamente para honra e glória do nome do Senhor. Eu dou uma sumidinha, mas depois eu volto de novo. E hoje eu quero trazer aqui para vocês uma palavra que se encontra em Provérbios capítulo 1. Provérbios é um livro bem conhecido, né, da Bíblia, mas eu queria falar com vocês hoje um pouco mais explicado o capítulo 1 de Provérbios. E se você puder, compartilha essa live aí em nome de Jesus. Já quero agradecer a todos os que estão entrando aqui para estar participando dessa live. Já abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Eu vou estar compartilhando aqui para mais pessoas, para poder estarem participando aqui juntamente conosco. E vamos falar hoje de Provérbios capítulo 1. E eu estou compartilhando aqui pro pessoal, para poder estarem entrando aqui e interagindo, né, juntamente conosco. Você que tiver alguma pergunta, quiser acrescentar alguma coisa à ministração, pode estar comentando aqui para a gente estar interagindo juntos, né? Provérbios capítulo 1, versículo 1. Eu vou estar dando uma adiantada aqui porque nós não temos muito tempo. Não quero fazer uma live muito prolongada, né? Bem objetiva. Foi uma palavra que o Senhor me deu ainda agora e eu queria passar para os irmãos. Provérbios capítulo 1, versículo 1. Vamos iniciar do versículo 1. Princípio da sabedoria. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como o conhecimento e o juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhe der ouvidos aumentará em muito seu entendimento, e quem tem um conhecimento obterá orientação, para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não menospreze o ensino da sua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênçãos sobre a tua cabeça e um colar de honra para o teu pescoço. Eu vou estar dando uma leve explicação aqui do que o Senhor palestrou comigo. Primeira coisa, né, Provérbios foi escrito por Davi, filho de Salomão, um dos filhos, escrito por Salomão, filho de Davi. E Salomão é um dos filhos de Davi, mas Salomão é filho de Davi com Batseba, ou Betseba, em algumas traduções. E aqui, especificamente, nesse capítulo, ou capítulo inteiro, todos os capítulos de Provérbios, esse livro é especificamente para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada para desenvolver um caráter correto. Então, se você quer aprender a ser um bom cidadão, se você quer aprender a viver de uma maneira inteligente, se você quer ter o seu caráter formado, moldado por Deus, é necessário que você entenda o livro de Provérbios. Muitos novos convertidos começam a Bíblia por Gênesis, mas é bem indicado começar por Provérbios ou Eclesiastes, ou até mesmo Salmos, né? Que são versículos explicados por si só, ou versos explicados por si só. E o tema principal do livro de Provérbios é dar prudência aos simples, juízo aos jovens, até as pessoas que têm conhecimento, para que esse conhecimento seja ampliado. Então, ou seja, observamos que Provérbios atinge a todos os públicos. Provérbios fala com todas as pessoas de todas as idades. O livro de Provérbios não é especificado só para os jovens, enquanto muitos dizem que é só para os jovens. Provérbios não é direcionado só para pessoas que não têm um conhecimento, não têm um direcionamento. É direcionado a todos os públicos. Então aqui devemos observar que
não nos mostra especificamente a palavra idosos ou para pessoas idosas, o livro de Provérbios, mas pode se encaixar em pessoas que não conhecem tanto a palavra idosos, podem se encaixar em pessoas que não conhecem tanto, ou pessoas que querem aprender mais, precisam aprender mais. Ou a gente pode encaixar aqui Salomão já sendo idoso e escrevendo o livro de Provérbios. Então não tem ninguém que esteja isento às instruções que Provérbios nos traz, que o próprio Salomão nos traz através do livro de Provérbios. Então eu trago essa live aqui como um alerta para que nós venhamos trazer mais o livro de Provérbios nas nossas ministrações. Porque hoje em dia nós queremos falar muito sobre os 4 evangelhos, queremos falar muito sobre alguns livros do Antigo Testamento, mas acabamos esquecendo de alguns principais também que falam muito, são muito marcantes. Nós, como cristãos, sabemos que toda a Bíblia é marcante, todos os livros da Bíblia são importantes, mas que eu queria trazer para pessoas que são líderes de jovens ou pastores, para que tragam um livro de Provérbios para os ensinamentos, para os cultos de ensino, porque de fato são muito proveitosos. Aqui vai dizer que se eu desprezo a sabedoria e a correção, é melhor que eu não leia o livro de Provérbios, que está lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E o foco principal de Provérbios é para que as pessoas adquiram sabedoria, disciplina, inteligência, para que queiram mudar de vida. Então, se eu não quero adquirir sabedoria, se eu não quero correção, uma disciplina para minha vida, se eu não quero ser guiado ou moldado por Deus, ou ter uma instrução para um crescimento, é melhor que eu não leia o livro de Provérbios. Então, se você quer continuar com a sua vida parada, se você quer continuar em uma vida, em uma mesmice, que não quer ver mudança, em que do jeito que está tá bom, então é melhor que você não leia Provérbios, não leia a Bíblia, por sinal. Provérbios, o livro de Provérbios nos ensina como ter uma vida bem-sucedida. O livro de Provérbios nos instrui a como devemos lidar com as situações, como devemos observar a cena, como devemos entrar em cena, como devemos atuar em algumas circunstâncias da nossa vida. Se não lermos o livro de Provérbios, se deixarmos de ler o livro de Provérbios, ou a Bíblia toda por sinal, mas aqui nós estamos com foco em Provérbios, nós não vamos saber lidar com situações simples. Porque o livro de Provérbios nos ensina a nos corrigir, nos policiar, a tomar alguma atitude, a não tomar uma atitude precipitada. Porque aqui quando Salomão escreve Provérbios e Eclesiastes, ele já viveu muita coisa na vida dele. E ele começa a instruir pessoas que estão construindo a sua vida agora a terem uma base, um alicerce, não errar no que ele errou. Então ele começa a ensinar aqui em Provérbios e Eclesiastes como as pessoas não vão, uma palavra bem comum, quebrar a cara como ele quebrou, terminar a vida como ele terminou, com um descontentamento. Como ele diz lá em Eclesiastes, no final de Eclesiastes, para que serve a vida, por que eu vivi e tal, porque era um homem que era muito sábio, mas se deixou ser levado pelos outros deuses, se deixou ser levado pelas suas esposas, pelas suas 700 esposas e 300 concubinas. Hoje em dia os esposos não conseguem ouvir por meia hora ou por 20 minutos as suas esposas. Agora você imagina Salomão com 1000 mulheres na cabeça dele, falando. Aqui em Eclesiastes e Provérbios, os dois livros, né, escritos por Salomão, Cantares também foi escrito por Salomão, mas Cantares vai mais para um lado romântico, por ele ter muitas mulheres, então ele tinha que saber esse lado romântico, então ele também instrui a ter essa parte na Bíblia exclusivamente para ele e também exclusivamente para os casais. Você que quer melhorar o seu casamento aí, lê o livro de Cantares, porque também tem bastante instrução e conhecimento para os casais.
E o que eu queria falar aqui sobre frisar a palavra pessoas simples. Porque no verso 4 de Provérbio vai dizer: para dar prudência aos simples. Por que simples? Por que Salomão colocou aqui a palavra simples? Pessoas que se deixam ser influenciadas facilmente, ingênuos, inseguros e de personalidade fraca. Se a gente ouve a palavra simples, a gente já associa a uma pessoa pobre. Ah, aquela pessoa é simples. Ah, aquela pessoa é pobre. Aquela pessoa não tem dinheiro. Mas eu te digo que Salomão, com toda a sua riqueza, eu te digo que Salomão, com toda a sua glória, ainda era uma pessoa simples. Por que ele era uma pessoa simples? Porque ele deixava ser levado pelas influências de fora. Ele mudava de personalidade, ele tinha uma personalidade fraca, ele era inseguro, ele era ingênuo, obviamente, porque as mulheres é que conduziam o reino dele praticamente, porque as mulheres induziam ele ao erro e ele ia facilmente, tendo toda a sabedoria e conhecimento. O que nós temos feito com a sabedoria e o conhecimento que adquirimos no longo da nossa vida? Nos tornando pessoas simples, de personalidade frágil, em que as pessoas facilmente nos influencia? Ou estamos sendo direcionados e moldados pelo caráter de Cristo, direcionados por Deus, instruídos por Deus, não deixando nos levar pelas circunstâncias de fora, mas nos deixando ser levados baseados na palavra. A outra parte que eu queria frisar também é que Salomão frisa muito na Bíblia, no livro de Provérbios, é essa palavra simples e a palavra tolo. O insensato, perdão. Insensato significa louco. Mas aqui, especificamente em Provérbios, os insensatos é referente aos tolos. Então, não é pessoas que cometem loucura, mas são pessoas que cometem tolices. E muitas das vezes as pessoas, hoje em dia, muitos cristãos cometem muitas tolices, quebram muito a cara, porque não leem, não param um tempo para ler o livro de Provérbios. São apenas poemas, são apenas palavras, são apenas mensagens motivacionais, e não param para analisar que é a Bíblia, que é algo a ser conduzido, que é algo que nos instrui. A parte que eu queria chegar, o ponto que eu queria chegar agora, é o verso 8, que é o tema principal dessa live, que foi por esse verso que eu decidi abrir a live, que diz: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menosprezes o ensino da tua mãe. É uma palavra simples, é um versículo simples, mas de grande significado. Se nós lermos esse versículo rapidamente, nós pensamos apenas que é um ensino, uma instrução qualquer. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não menospreze o ensino da tua mãe. Aí a gente raciocina a um dos mandamentos: honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem da terra. Mas aqui não é nesse sentido de honra. Aqui no verso 8, sobre ouvir a instrução e não menosprezar o ensino. Aqui tem um encargo, aqui tem um direcionamento, aqui tem uma separação, uma divisão de tarefas que o próprio Deus, dando a sabedoria a Salomão, manda ele escrever, manda ele designar. A instrução é cabível ao pai. O ensino é cabível à mãe. Por que isso? A instrução significa transmissão de conhecimento. Tanto a instrução quanto o ensino têm o mesmo significado: transmissão de conhecimento. Só que a instrução, ela trata de formar um cidadão. E já o ensino é responsável pela multiplicação do conhecimento. E aqui nós temos diferentes. Aqui a gente começa a entender a divisão que Deus ordena ao pai e que Deus ordena à mãe. Deus ordena ao pai a instrução de estar formando um cidadão, formando um homem, formando uma mulher para uma vida futura. E agora Deus dá à mulher, à mãe, a instrução de ensinar, que é a instrução de multiplicar o conhecimento daquela criança.
ou multiplicar o conhecimento daquele jovem? Aqui nós temos duas coisas diferentes que parecem ser a mesma coisa, mas são diferentes, mas que trabalham em união. Aqui Deus não dá somente autoridade ao pai, ou somente uma instrução ao pai, ou um direcionamento só ao pai, mas ele divide a tarefa entre os pais, mas que trabalham em conjunto. E hoje eu trago uma reflexão para vocês, pais. Vocês têm trabalhado em conjunto, em uma união, para estar instruindo, ensinando os seus filhos? Ou o pai pega para instruir e a mãe pega para ensinar? Não em uma forma paralela, mas um querendo instruir uma coisa e o outro querendo ensinar outra. Mas não foi isso que Salomão quis trazer aqui pra gente. Ele quis trazer algo único. Nós temos o exemplo de Roboão, que vai ser o filho de Salomão, que vai herdar o trono dele. Que Deus só permite que chegue à mão de Roboão pelo amor a Davi. Entenda que ele foi um homem, Roboão foi um homem que não seguiu os conselhos e os preceitos de Deus. Entenda que aqui nós já temos um fruto de um casamento, um enlace matrimonial de um pai que pensa de uma forma e de uma mãe que pensa de uma outra forma. Não diz, eu não lembro se a Bíblia fala especificamente da mãe de Roboão ou como foi esse casamento, mas a gente observa que as atitudes que Roboão toma é de um ensino e de uma instrução dividida. Porque o reino dele, ele vai fazer coisas que cheiram mal às narinas de Deus. Entenda que essa divisão entre o ensino e a instrução, entre o pai e a mãe, reflete no ensinamento do filho, reflete no que vai acontecer no futuro. Então eu venho alertar que os pais se atentem aos seus filhos, se atentem às crianças, se atentem à instrução e o ensino. E tem um pouco mais aprofundado que eu trouxe aqui. Os dois podem ser usados para transmitir um conhecimento. Os dois vão trazer um conhecimento para a criança. Nós temos que entender que a mãe tem o seu lugar e o pai tem o seu lugar, mas os dois vão estar ensinando essa criança. Vai ter a personalidade um pouco de cada um, mas ele vai ser formado um cidadão. E o encargo pior aqui, que pode ser dito, ou a tarefa pior é do pai, porque é instrução. O que vem na nossa mente quando falamos a palavra instrução? Manual de instrução, ou seja, dar exemplo. Então o pai não só transmite o conhecimento, ele tem que ter um manual de instrução para que aquele filho siga. Se o pai ele bebe, fuma, cheira, ou se o pai é algo na igreja e diferente em casa, é esse manual aí, é essa instrução aí que o filho vai acarretar, que o filho vai ser conduzido. Ah, mas ele faz isso, mas ele não instrui o filho a fazer isso, mas ele é um manual de instrução. Esse manual de instrução é o que vai ser seguido. Pais, comecem a tomar atitudes diferentes, porque os seus filhos vão ser o espelho da atitude de vocês. Principalmente os pais, os homens, os chefes, os cabeças do lar. É sobre eles que está a maior responsabilidade do lar. Sobre instruir uma criança. A pastora lá da nossa igreja, a pastora Viviane, que está até aniversariando hoje, meus parabéns, pastora, está aqui conosco na live. Ela sempre fala sobre agora eu até esqueci, eu fui dar os parabéns à pastora e até esqueci em que ponto eu estava frisando. Ah, sim, agora eu lembrei. Sobre estar formando um chefe de família, sobre estar formando uma mulher submissa. A maior responsabilidade, a maior tarefa está sobre os pais, que vão estar conduzindo essas crianças para uma nova família que vai ser formada. Aqui vai dizer sobre o ensino. O ensino trata de uma educação. O ensino trata de educar. A mãe, ela está direcionada a educar, a ensinar o seu filho, a dar uma educação ao seu filho. Por favor, dá licença. Entre outras coisas. Mas algo simples para que a gente possa entender aqui mais rápido. Já o pai, ele está numa incumbência
de instruir ser o espelho, ser o manual de instrução. O ensino vem do latim designar, ou estar apontando para ser feito algo. Agora, a instrução no latim significa construção e edificação. Entenda que o pai, o marido, o esposo, o cabeça, está sendo instruído para construir e edificar um lar. Construir um homem, construir uma mulher, edificar um homem, edificar uma mulher. Sobre o pai está a responsabilidade maior. A mãe tem que estar ensinando, educando, como deve ser falado, como deve ser tratado, como se deve agir. Mas a construção, a edificação, o manual de instrução, o exemplo a ser seguido, vai ser do pai. Já percebeu que a maior parte dos filhos, eles têm mais medo do pai? Pode ter até medo da mãe, pode até correr um pouco da mãe, mas o principal medo é do pai. Ah, você está dizendo que os pais têm que causar medo nos seus filhos? Não, mas ele tem que tomar um posicionamento de um manual de instrução, de um exemplo, de um chefe, de um cabeça. E ele tem que ser temido, ele tem que ser respeitado pelos seus filhos. O pai não pode ser um pai que dá tudo, que providencia tudo de uma hora para outra, faz tudo o que a criança quer, porque vai ser esse exemplo, vai ser dessa forma que ela vai estar sendo acostumada a viver, a ter tudo na mão. E Salomão aqui instrui em Provérbios sobre as dificuldades da vida. E se tudo que a criança pede, o pai dá, a mãe dá, elas nunca vão entender que vão passar por dificuldades ou passar por algumas necessidades na sua vida, dentro do seu casamento. Se o pai e uma mãe não conseguem ter o direcionamento de Deus, ser guiados por Deus para instruir e ensinar uma criança, eles não estão formando um cidadão, um homem, uma família. É uma família, é um homem e uma mulher que vai participar de uma família, vai se casar com alguém que pode ser destruído aquele casamento, porque não teve uma instrução e um ensino dentro da sua casa, antes de sair da tua casa. Entenda, pais. Essa live é um alerta para vocês, para que vocês venham deixar ser conduzidos por Deus, para estar ensinando e instruindo o seu filho. O ensino está voltado para orientação, no sentido de mudar o comportamento. Então a mãe está sendo direcionada para mudar o comportamento da criança. Ah, essa criança está muito birrenta, a criança está muito pidona, a criança está se esperneando muito. É o encargo da mãe essa orientação para que seja mudado esse comportamento. Já o pai é ao contrário, perdão, irmãos. Eu escrevi aqui, eu fui anotando aqui na forma em que foi vindo para mim o conhecimento. E aqui está sobre o ensino, tá certo? Eu li certo. Ensino, falado ou instruído a fazer algo. A mãe pode falar o que deve fazer, instruir o que a criança deve fazer, ou o jovem ou o adolescente, mas é uma questão de escolha, se ele quer fazer ou não. Já a orientação, a instrução, é o passo a passo de como tem que ser feito. O pai vai estar declarando passo a passo de como deve ser feito. A mãe vai estar ensinando, falando como tem que ser feito. Mas o pai tem que estar decretando passo a passo como deve ser feito e como tem que ser feito. Porque tem que haver uma obediência. Senão, se não fizer como é instruído pelo pai, exatamente instruído pelo pai, é a mesma coisa de quebrar a cara, que não vai dar certo. Um exemplo que nós temos de um pai no Novo Testamento é do filho pródigo, em que o pai estava reservando a sua herança, mas estava esperando um momento oportuno. Só que o filho pede uma antecipação. E essa antecipação faz ele retroceder.
faz ele olhar para trás, faz ele perder os seus direitos, faz ele comer com os porcos, faz ele viver coisas que não era o tempo para ele viver, mas foi necessário o pai tomar essa atitude para que ele aprenda, para que ele seja instruído. E talvez vocês pais, Deus está dando uma autoridade para que o filho aprenda e seja instruído. Imagina se aquele pai não libera aquela herança, não permite o filho ir. Ele nunca aprenderia. Ele não teria o seu manual de instrução. Ele continuaria dentro de casa reclamando porque não recebeu uma herança. Mas o pai permite dele ir para que ele aprenda que se ele não fizer passo a passo como ele foi instruído, edificado, construído pelo próprio pai, pelos ensinamentos da mãe, não dará certo. E quantas das vezes, hoje em dia, estamos vendo casamentos fracassados, mulheres grávidas soltas aí pelo mundo que os homens largaram, porque a mãe não ensinou e o pai não instruiu. Não seja mais um dessa lista. Você pai, você mãe, não seja mais um ou mais uma dessa lista em que são direcionados pelas circunstâncias e não obedecem à ordenança de Deus. Ensinar é a prática. Ensinar é praticar o que aprendeu. Então, a esposa vai estar ensinando os filhos aquilo que ela tem aprendido com a instrução do pai, a instrução do marido. A mãe só pode ensinar se a esposa aprendeu com o marido, foi instruída com o marido. Você pai, você marido, é o alicerce de dentro da sua casa. É a base de dentro da sua casa. Se você não toma um posicionamento, se você não é direcionado por Deus, a sua casa pode ser destruída aos poucos. Porque nem a sua esposa vai ter uma base de marido e nem os seus filhos vai ter uma base de um pai. Só ensina quem é instruído. Se você quer que amanhã ou depois os seus filhos ensinem aos seus futuros netos, é necessário ter uma instrução de hoje. É necessário ter uma instrução de hoje. Se você quer que mais pra frente os seus filhos ensinem os seus netos aquilo que eles foram instruídos dentro de casa. Essa era uma palavra bem simples que eu queria trazer hoje para cada um de vocês, para que fiquem gravadas no coração de vocês. Eu quero agradecer a todos que participaram, a todos que ainda virão outro dia, ou virão daqui a alguns tempos mais pra frente. Mas eu quero agradecer a todos que participaram, quero agradecer a todos que deram um pulinho aqui e saíram. Não esqueça de procurar uma igreja próxima à sua casa. E também parabenizar aqui mais uma vez a nossa pastora. Bota um oi aqui, pastora, para todo mundo aqui conhecer o seu perfil, seguir lá. Não esqueça também de se inscrever no canal da nossa pastora, que também tem um canal. Coloca o nome aqui, pastora, do seu canal, para as pessoas estarem seguindo. E também quero pedir a vocês para estarem seguindo e se inscrevendo no meu canal do YouTube, Vitória Abdá, e o meu outro canal, Vitória Abdá Elohim. Não se esqueça também de se inscrever no canal do meu pai, pastor Ezequiel. Esforça-te, que também temos o Instagram aqui, sempre mencionando a palavra de Deus. E o canal da nossa pastora é Ungida para Vencer. E eu peço a todos que se inscrevam, né? Estejam nos ajudando lá no nosso canal. Que Deus possa estar abençoando a cada um. Eu vou estar orando aqui pra gente estar encerrando. E eu quero que Deus abençoe a vida de vocês. A pastora botou aqui, pastora Viviane, canal do YouTube, Ungida para Vencer. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer.
Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vamos estar orando para agradecer? Senhor Deus, poderoso, eterno e bondoso Pai, pedimos, Senhor, o teu perdão pelos nossos erros e falhas. Queremos te agradecer, Senhor, por esse ensinamento da tua palavra, pelo Senhor estar nos guiando, nos instruindo, nos ensinando qual é o nosso posicionamento, como devemos andar, como devemos ser bem-sucedidos de acordo segundo com a tua palavra. Continua guiando o caminho de cada um, Senhor. Continua guiando o caminho de cada um, Senhor. Pai, eu te entrego também a vida da nossa pastora, que está fazendo também mais um ano de vida. Que o Senhor possa estar abençoando a tua filha, construindo cada vez mais, Senhor, os seus sonhos. Pai, que o Senhor possa estar auxiliando a sua serva nessa nova etapa, nessa nova jornada de vida. E que o Senhor possa estar ajudando e presenteando, Pai, com aquilo que somente o Senhor pode dar, porque o Senhor faz além do que pedimos ou pensamos. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. A pastora está agradecendo aqui pelas mensagens e ligações. Deus abençoe a todos e obrigada pelas orações. Tem um versículo que eu sempre cito aqui no final de live, que é: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tenha um final de terça-feira abençoada. Em nome de Jesus. Beijão, a paz para todos. Deus abençoe.